Boa tarde, estou aqui compondo a mesa para discutir sobre BRTO. Eu sou Diego Barbosa, sou radiologista intervencionista, junto com a doutora Ana Lúcia, chefe da hepatologia do Hospital do Fundão, doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a doutora Rebeca, médica hepatologista também do Hospital do Fundão. E vamos discutir aqui sobre o BRTO, essa sopa de letrinhas aí que causa sempre uma dúvida em todo mundo do que é, né? E para falar sobre BRTO, a gente tem que abordar duas questões. Primeiro, o que são, né? São as anastomoses portosistêmicas e como elas se apresentam em geral. E aqui para a gente interessa principalmente o shunt gastrorenal e o shunt pleno-renal. Lembrando que o shunt gastrorenal é o mais prevalente e o que está mais sempre associado às varizes, então o que sempre mais vai estar associado aos sangramentos. Então eles são o nosso destaque aqui quando a gente fala do BRTO, né? E propriamente falando das varizes, a gente sempre lembra das varizes de GOV2, que são as varizes de fundo gástrico, que são aquelas com maior risco e com maior frequência de sangramento e carregam uma mortalidade aí nesses eventos de sangramento em torno de 50%, maior que as varizes esofagianas. O tratamento das varizes em geral, né, tem a profilaxia primária, que é o tratamento clínico, e aí associado ou não à terapia endoscópica com ligadura das varizes. Como profilaxia secundária, a gente já tem a indicação das terapias de embolização, como BRTO, ou de descompressão, que seria o TIPS. E nos casos de urgências de o sangramento ativo, a gente geralmente usa o tratamento endoscópico como primeira opção e entra com as outras terapias de BRTO e TIPS como segunda opção, né? Lembrando que a terapia endoscópica carrega uma alta taxa de ressangramento, né? Então, por isso que a gente sempre coloca aqui o BRTO e TIPS como segunda linha, eles nunca entram como profilaxia, né, primária, eles são sempre a segunda opção aí nos pacientes que não responderam às terapias convencionais. E aí, qual é a ideia do BRTO, né? O BRTO surgiu lá em 1970, quando não se falava de TIPS, não tinha tecnologia, a gente não tinha stent, não tinha nada para a gente fazer o TIPS, então se ocluía essas varizes como forma de prevenção de sangramento. Isso é muito utilizado no Japão, na China, isso até hoje lá é preferível a fazer um TIPS, em geral eles fazem menos TIPS e mais oclusão das varizes. E qual é a ideia do BRTO, né? A gente acessar um shunt espleno ou gastrorenal, né, através do sistema cava, esse shunt se deságua na veia renal. Então a ideia é a gente cateterizar esse shunt através da veia renal e ocluir essas varizes distalmente, injetando uma substância líquida ou algum outro material embolizante que a gente acha que seja interessante aqui no contexto do paciente, né? O BRTO clássico e descrito aí, e usado até hoje lá no Japão é feito com o etamolim, o oleato de etanolamina, e é injetado através desse vaso ocluído por um balão, só que com esse problema de ter que ser mantido por longo período até que essa etamolim haja e faça efeito nessa veia e oclua totalmente o fluxo. Um problema disso é a hemólise, que é um efeito colateral muito comum do etamolim. Então é um problema que eles enfrentam e eles fazem essa dosagem seriada da aptoglobina. E uma coisa que aqui a gente acabou mudando um pouco, né? E aí, com isso, surgiram as modificações do BRTO, que aí é o uso de outros devices intravasculares que a gente usa para ganhar tempo, acelerar o procedimento e até tornar ele mais reprodutível, né? É muito difícil a gente manter um paciente 8 horas, 6 horas parado lá. Então, a gente passou a usar a cola, que é um agente líquido de embolização imediata, né? E oclui rapidamente aquele fluxo dentro da variz. E para não ter necessidade de usar o balão, que aqui seria um problema, porque ficaria aderido, né, à cola, a gente passou a usar outros devices, que aí é o plug intravascular, que é um dispositivo metálico, ou as molas, para ocluir o shunt na sua origem, e aí poder liberar essa cola livremente lá, ocluindo o restante das varizes distalmente. E aí, quais são as indicações do BRTO, né? As indicações do BRTO e do TIPS andam um pouco lado a lado, sendo que, em geral, o BRTO entra nas contraindicações do TIPS como primeira linha, né? Então, se o paciente tem trombose de veia porta, se o paciente tem um CHC muito grande, se o paciente já teve encefalopatia prévia, e a gente, né, tiraria ele
da fila do TIPS, a gente colocaria ele para fazer o BRTO com a mesma eficácia no controle do sangramento. Aqui ele coloca também um MELD muito elevado, uma opção de fazer o BRTO, que seria uma contraindicação relativa aí ao TIPS. Existem essas linhas, né, de uma linha mais conservadora, uma linha mais contemporânea, que divide aí um pouco quem indica mais TIPS, quem indica mais BRTO, mas eu acho que isso é muito uma questão de disponibilidade dos métodos também, né? A avaliação pré-operatória do BRTO é um pouco mais simples do que a do TIPS, né? Em geral, o TIPS a gente precisa fazer um eco, a gente precisa fazer mais algumas outras avaliações. Para o BRTO, basicamente, a gente precisa de uma tomografia com uma fase venosa bem feita, e a gente vai localizar, avaliar o tamanho do shunt, e aí pensar o que a gente vai fazer em termos de embolização, o que a gente vai usar de material, qual vai ser o acesso, pode ser transjugular, pode ser via femoral, e a gente entende aí toda a anatomia para poder se planejar. E a gente colocando lado a lado, né, quais seriam as vantagens do BRTO ou do TIPS, né, a gente tem uma taxa de ressangramento menor no BRTO, lembrando que aqui muitas vezes a gente compara o TIPS TIPS sem embolização de varizes, talvez essa taxa seja menor para o TIPS quando a gente emboliza as varizes junto, mas a gente tem a grande vantagem de zero encefalopatia, né, BRTO não tem a criação do shunt, na verdade a gente está eliminando um shunt, então a gente pode melhorar a encefalopatia e não trazer esse risco para o paciente. Como contrapartida, né, a gente piora a hipertensão porta, o paciente vai ter ascite, pode ter hidrotórax, mas a gente tem uma taxa de sobrevida um pouquinho melhor no paciente com BRTO, talvez porque é um paciente que a gente precisa reintervir menos. Ele vai ficar ali mais tempo controlado dessas varizes. Seria o BRTO também como se fosse uma ponte para o transplante? Você acha, Diego, que isso poderia funcionar? Quer dizer, o paciente que não pode colocar o TIPS, mas que tem que segurar a hipertensão porta, você acha que poderia funcionar no mesmo esquema, como uma ponte para o transplante? A gente tem que sempre lembrar que o BRTO vai piorar a hipertensão porta. Então, o que a gente associa aí, nesse caso, pode embolização esplênica. E aí a gente controla um pouco mais a hipertensão porta. Aí sim a gente poderia usar, fechar as varizes, esse paciente fica sem sangrar, a gente tira ele do risco, a gente faz uma embolização proximal da artéria esplênica, deixa esse baço menos perfundido, controla um pouco a hipertensão porta. Eu acho que esse seria um caminho. E mais uma pergunta, aproveitando, eu sei que depois você vai apresentar os casos, mas você fala ali do shunt gastro-renal, que é um shunt que normalmente a gente não identifica nas angiotomografias. Qual a melhor forma de identificar? A gente vê muito shunt espleno-renal, né? O gastro-renal realmente a gente não costuma ver tanto. É que eu acho que o shunt geralmente sai classificado como espleno-renal, mas ele é gastro-renal. Ah, é? É. Eu acho que essa é a dúvida. Geralmente a gente vê esse shunt, se você seguir ele até o final, ele vai até o estômago, ele não para no baço. Tanto que ele parece ter uma prevalência até bem alta. Maior do que a do espleno-renal. Né? O gastro-renal é mais associado a sangramento, o espleno-renal é mais associado a encefalopatia. Então tem essa variação, mas na imagem parece muito perto. Porque acho que eu nunca vi porque geralmente laudo, é um baço muito grande. Eu nunca vi um laudo com shunt gastro-renal. Então é uma questão aí semântica. Eu acho que é uma questão semântica, exatamente. Tem essa avaliação ali de um detalhe, talvez, que falte. Tá? E aí a gente, então, comparando, né? Aqui eu botei os prós e os contras, né? Então, no pró do BRTO, a gente vai ocluir completamente esse vaso, essa variz, né? Que é um vaso anômalo, que a gente quer, de fato, obstruir ele. A gente não vai criar um shunt porta sistêmico, então a gente elimina o risco da encefalopatia. A gente tem bons resultados clínicos ao longo prazo, pacientes que ficam às vezes 4, 5 anos sem episódio de sangramento, só controle clínico. É barato, muito mais barato do que um TIPS com stent recoberto. Para a nossa realidade é muito bom. Né? E o que joga contra, principalmente, é a questão da hipertensão porta, né? Um paciente que vai piorar, talvez, da hipertensão porta. Existe o risco de recanalizações tardias ectópicas fora desses shunts convencionais, e isso às vezes é um problema, porque vai recanalizar às vezes pelo reto, vai recanalizar por outros caminhos. E assim, centros experientes, eu acho que funciona para os dois, né? Tanto TIPS quanto BRTO, a gente não tem isso tão disponível, depende de muita coisa. E aí vamos apresentar aqui 2 casos para a gente discutir. Paciente então, masculino, 50 anos, uma cirrose por NASH, Child A, com hipertensão portal não responsiva ao tratamento clínico, metabloqueador, já tinha sido submetido a ligaduras de varizes esofágicas e uma gastropatia hipertensiva portal acentuada. Em 2020, teve um episódio de uma hemorragia digestiva por uma variz GOV2, foi tratado por via endoscópica com injeção de cianacrilato, controlou o sangramento ativo, mas a endoscopia ainda mostrou as varizes.
persistente. Então, fez essa tomografia, a gente viu lá as varizes e um volumoso shunt gastrorenal. Fomos discutindo lá no serviço e optamos por fazer o BRTO. Então, essa tomografia pré, né, mostra essas varizes calibrosas ali. E aqui a gente vê o shunt como encaminha lá para o estômago, tá vendo? Ele é um shunt praticamente gastrorenal mesmo. A gente vai menos para o baço e vai mais para o estômago. São varizes grandes, né? A gente vê que o shunt é quase do calibre da veia renal. E aqui, rapidinho do procedimento, né? A gente cateteriza aqui por via femoral. Aqui a gente entrou na variz. A gente coloca um balão aqui para poder fazer o estudo, né, da variz propriamente, para poder reverter o fluxo. Lembra que esse fluxo está descendo. Então a gente tem que ocluir aqui para reverter o fluxo. E ali vou voltar aqui, a injeção da cola, rapidinho. Aqui a injeção da cola já ocluída lá por um balão. Nesse caso a gente acabou optando por um balão, ficou confortável, a gente achou que não ia refluir a cola, então a gente fez só com o balão e com a cola. E aí esse é o resultado final, a cola preenchendo aqui toda a variz, até lá em cima, e esse é o controle mostrando o fluxo todo agora para ver a cava, não tem mais nada seguindo ali pelo shunt. A gente tomografou para ver como é que tinha ficado o controle. Ali a gente viu que as varizes estavam todas embolizadas, né? Só que a gente viu que ainda tinha um raminho aqui, oriundo da gástrica esquerda. E aí, com medo desse paciente ressangrar, a gente resolveu precocemente tratar esse raminho também. E aí a gente fez um acesso anterógrado mesmo, transhepático, pela veia porta, cateterizou aquela variz ali da gástrica esquerda e também embolizou com um pouquinho de cola. E esse paciente ficou muito bem, até hoje, sem novos episódios de sangramento. Tá? Vamos comentar um pouquinho desse caso. Acho que esse caso ilustra a indicação clássica de BRTO, né? Um paciente com sangramento de variz de fundo, já fez um tratamento de sangramento ativo agudo com injeção de cianoacrilato e aconteceu que já é descrito na literatura do ressangramento. Então, o BRTO está exemplificado essa indicação clássica. Sim. Aí, Diego, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a associação de BRTO com outros procedimentos. Porque, como você mesmo disse, o BRTO ele gera um aumento da pressão do sistema porta. E isso, por consequência, pode levar ao sangramento de varizes esofagianas, formação de varizes ectópicas. Tem seu lado negativo. E aí é descrito na literatura a possível associação com outros procedimentos, inclusive a associação de BRTO com TIPS, para contrabalancear esse aumento da pressão do sistema porta. Queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre como é feita essa decisão, por que nesse caso você optou pela BRTO ao invés do TIPS, quando que cabe a associação dos dois. E você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Esse caso acabou que assim, a gente decidiu pelo BRTO pela indisponibilidade do TIPS, né? Um paciente com indicação de TIPS, de fato, a gente não tinha isso disponível, e o BRTO veio para salvar e ajudar nesse contexto de sangramento, né? Mas a gente pode preterir mesmo do TIPS e preferir fazer o BRTO inicialmente, se esse paciente volta a sangrar ou evolui com alguma complicação, hidrotórax, ascite, etc. A gente fazer um TIPS, exatamente. Né? A gente tira esse paciente do risco de sangramento, acompanha, se ele não responde ao controle clínico, com diurético, etc., ele pode ir para o TIPS, não tem problema nenhum, as terapias podem ser complementares, né? E eventualmente associar com isso, a embolização de outros segmentos que a gente acha que são interessantes, como foi nesse caso. Achei que aquela variz ali poderia crescer muito rápido, e ele tem um ressangramento, então a gente precocemente fechou ali para não ter problema. Perfeito. Diego, acharia importante também você comentar, quando o paciente tem uma trombose da esplênica, qual é a via de acesso que você usa? Porque comumente as pessoas acham que pela trombose estaria contraindicado o BRTO. Qual seria a via de acesso nessa situação? Não contraindica, né? Se o shunt está pérvio, se a gente vê varizes que têm origem em algum ramo que a gente consiga cateterizar, a gente não contraindica. Até a trombose de porta é uma contraindicação ao TIPS e uma indicação de BRTO. Então, eu acho que entra nessa mesma indicação. Mas aí você acessa o shunt via transesplênica, seria? Não, pode ser via femoral mesmo, via o shunt. A gente vai cateterizar sempre o shunt. Só que está aberto o shunt. né? Exatamente. Sempre que o shunt tiver fluxo, a gente consegue acessar por ali. Então, da esplênica aberta ou não, a porta ocluída parcialmente ou não. Tá certo. Você tem um outro caso? Tem um outro caso. Então, vamos passar esse outro caso rapidinho.
que é um caso mais diferente, né? Uma indicação mais não usual. Paciente também masculino, 51 anos, uma esquistossomose hepatoesplênica, com trombose de porta e uma transformação cavernomatosa da porta. Já há cerca de 2 anos, ele chegou com quadros de alteração do nível de consciência, que eram meio inconstantes, e não fechava muito para uma encefalopatia clássica, mas tinha alguns sinais. Então, começaram lactolona, estava no uso do carvedilol, espironolactona, já tinha tratado varizes de esôfago por ligadura. Na última endoscopia, ele tinha 4 cordões varicosos, um maior que 5 milímetros, e varizes em geral pequenas, sem sinais de sangramento, mais uma gastropatia portal hipertensiva leve. E fez a tomografia, na verdade uma ressonância, que mostrava um volumoso shunt espleno-renal. E aqui a imagem da ressonância, né? A gente vê, está passando um pouquinho rápido, mas está aqui na imagem esses vasos muito calibrosos aqui, né? Periesplênicos. E aqui no corte axial, né? A gente vê que quase o tamanho da veia cava, né? Um shunt muito calibroso e que justificava aí a encefalopatia do paciente, né? A gente discutiu, pensou como uma possibilidade de a gente ocluir esse shunt e tentar melhorar essa encefalopatia. E aí foi o mesmo processo, cateteriza o shunt, a gente agora assim, liberou uma mola aqui na porção mais proximal para segurar o fluxo, só que o shunt era tão grande que foi insuficiente, né? Só a mola não segurava esse fluxo, a gente teve que associar um balão aqui para poder conseguir ocluir o shunt de fato, e aí injetar o contraste, conseguir estudar esse shunt, e depois conseguiu liberar a cola que ficou aqui, e aí no final a gente tem esse fluxo aí ocluído distalmente, e só um pedacinho do shunt ali na saída da veia renal aberto, né? Esse paciente melhorou muito da encefalopatia depois do procedimento, voltou às atividades dele que ele tinha parado, assim, autocuidado mesmo, que ele tinha deixado de ter, e na última consulta já estava em avaliação para retornar às atividades de trabalho que ele tinha parado completamente, né? São um artigo super recente, acho que desse ano, do ano passado, que responde uma pergunta que a gente não tinha, né? Que é quem são os pacientes que a gente precisa monitorar de perto. Então aqui ele mediu o gradiente pós-embolização do shunt e viu que nos pacientes que o gradiente era maior ou igual a 13, esses pacientes tinham um maior risco de piorar da hipertensão porta. Então, são pacientes que a gente precisa ficar mais de olho, controlar mais de perto. E ele dá um outro dado da elastografia também, que é interessante, né? Esse aí eu já não sei muito comentar. E aí as conclusões, basicamente, que o BRTO é um método muito eficaz, mas pouco utilizado, né? A gente acaba preferindo o TIPS, é mais comum o TIPS do que o BRTO. A gente tem várias formas de acesso, né? A gente, quando tem trombose, consegue variar outros caminhos. A sobrevida é um pouco melhor, a gente tem menos taxa de ressangramento, não tem risco de encefalopatia. Só que a gente precisa mais estudos aí para comparar os dois e definir de quem se beneficia mais. Talvez usar os dois, né? Ou os dois. Se tiver, o ideal associar, é ter os dois exatamente. E o transplante depois. É isso aí. A Acho gente que tem a mensagem que fica é lembrar desse procedimento, né? Ele é muito grande na Ásia, no Japão, Isso. que foi onde Mais ele foi mais barato, né? estudado. Mais barato, sim. Mas lembrar dele, das suas indicações clássicas, sangramento de varizes de fundo, uma encefalopatia. Acho que a mensagem principal é essa. E ter alguém que possa Hipopatologia. fazer, né? Com a experiência, que é o Sim. caso que a gente tem lá no hospital, podemos aproveitar Pois o Diego, aproveitar o Dr. Diego aí, especialista em BRTO no Brasil. Ok. E é Muito isso, Obrigado, bem. gente. Parabéns. Obrigada a Parabéns. todos. Boa tarde. Boa tarde.